lógico. Realmente o futebol atrai as atenções de muita gente. E as pessoas mais bem realizadas profissionalmente, muitas vezes se mostram distanciadas e à margem do processo de gestão do futebol. Aliás, como ocorre na vida pública também, na política. É bastante parecido. Mas como eu não sou um conformista, eu imagino de que as mudanças podem vir. Acho que o futebol representa um segmento da atenção da população absolutamente fantástico. Como atividade econômica, na indústria do entretenimento, ele movimenta bilhões de reais todos os anos no mundo todo. E nós achamos que estava na hora de o Santos criar um novo paradigma em termos de processo de gestão. Uma gestão séria, competente, não gastamos mais do que arrecadamos, o que é inédito e pouco comum na área do futebol, porque o futebol é uma atividade econômica, como toda outra, mas ela tem um componente chamado paixão. E às vezes pela paixão, como na época em que eu, recém-saído das 4 paradas cardíacas, movido não pela razão, pela paixão, saí candidato, muitas vezes as decisões são tomadas apenas no calor da paixão. E a gente acha que a gente tem que decantar um pouquinho os sentimentos, entender o clube como alguma coisa permanente. As paixões são controversas, o futebol desperta essa dicotomia de comportamento no ser humano, mas nós entendemos que o clube é permanente e tem que ser administrado com a razão. Aos poucos, eu imagino que o modelo vá sendo copiado e admirado. Hoje o Santos é a atenção total da mídia. Nós temos na minha sala uns relatórios de auditoria da presença do Santos na mídia. Nesse primeiro semestre, o Santos foi o clube brasileiro que mais apareceu na imprensa nacional e internacional. Nós fomos capa do Wall Street Journal, que normalmente não publica fotografia e que publicou gloriosamente o gol do Neymar contra o São Paulo, com aquela paradinha em Barueri, na primeira partida do Campeonato Paulista contra os tricolores. E depois esse menino é abusado, né? Que ele de novo pegou o São Paulo, fez de novo com o Rogério Ceni. E não tem... Essa juventude não respeita os mais velhos, né? Rapaz? Mas é exatamente essa alegria que eu acho que a gente conseguiu resgatar. E a gente criou o cenário para isso. O ambiente no clube é maravilhoso, há uma liberdade com responsabilidade. Eles jogam com a volúpia do futebol, que é marcando, indo para cima, não tendo medo de ser feliz dentro do gramado, usando o seu talento. Eu acho que isso fez a diferença e é por isso que a gente virou queridinho da mídia. Verdade. Eu vou te pedir licença, eu vou para o intervalo, mas a gente volta rapidinho aqui com o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, o popular Laor, essa figura simpática, feliz, presidindo o Santos Futebol Clube. A gente volta rápido para continuar esse bate-papo. Fique por aí. Estamos de volta com o Direito Desportivo em Debate, hoje aqui na Vila Belmiro, entrevistando o presidente do Santos Futebol Clube, o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. É melhor chamar de Laor mesmo, né? É mais sintético. Mais sintético. Um tempo na televisão é precioso. Laor. Pode me chamar até de Lá. Ele era o que o Walter Abrão chamava o Pelé, lembra disso? Verdade. Ele falou, não vou mais chamar o... Eu não vou mais chamar de Pelé porque até é ele, é diferenciado, né? E aí, rapaz, e o Pelé e o Santos, a Vila Belmiro, tudo isso, você... Como é que a gente traz o Pelé? Porque parece... Eu sinto isso, por não ser santista, então vejo de fora sem a paixão do santista. Que Pelé e Santos, durante um tempo, ficaram divorciados. Como é trazer o Pelé agora e Santos e Pelé é uma coisa só? Bom, algumas das maiores alegrias que eu tive na minha vida, o Pelé que me propiciou. Não apenas na época em que ele jogava e ganhava os títulos todos para o meu clube, mas agora, recentemente, o Pelé sempre foi e sempre será um ídolo indissoluvelmente ligado ao Santos Futebol Clube. Ambos cresceram e se notabilizaram aos olhos do mundo num processo de sinergia absoluta, de identificação absoluta, de tal sorte que a camisa do Santos se confunde
com a própria pele do Pelé. Mas o Santos sempre teve uma relação profissional com o Pelé. Quando ele chegou aqui aos 16 anos, ele não veio como amador. Ele recebeu o seu primeiro contrato, um valor simbólico de remuneração, mas já contratado como profissional. E durante toda a sua carreira, ele e o Santos ganharam muito dinheiro juntos. Não é razoável, portanto, imaginar-se que o Pelé é devedor do Santos, que o Pelé não teria sido o que foi, não fosse a camisa do Santos. Também não é verdade dizer-se o contrário. Então, é preciso estabelecer com ele uma relação adulta, transparente, coerente e racional. E nós sempre defendemos a tese de que nós deveríamos tentar trazer o Pelé de volta profissionalmente. O Pelé hoje é um profissional que vive da sua imagem criada ao longo da sua carreira de futebolista. Não é justo que aquilo que é o ganha-pão dele, ele dê de graça para o Santos. Mas se o Santos vai ganhar dinheiro e vai se projetar novamente com ele, que compartilhemos os resultados econômicos decorrentes. Então, o nosso contato primeiro e o nosso discurso de campanha era de que o nosso sonho de trazer o Pelé de volta era trazê-lo profissionalmente. O Pelé gostou do discurso e sentiu de que a gente estava vivendo uma nova época aqui no clube. E a adesão naturalmente se deu. O Pelé me deu o extraordinário prazer de, no dia em que nós repatriamos o Robinho, e o Robinho desceu como um milagre dos céus num helicóptero em pleno gramado da Vila Belmiro, desce junto com ele o Pelé, salta do aparelho e abre a porta para o Robinho como um anfitrião para voltar a pisar o território sagrado de Urbano Caldeira. Foi uma demonstração absoluta e clara de que o Pelé estava interessado em voltar para o Santos. Ficamos devendo a ele um programa de ações em que ele seria o nosso parceiro, que está terminado. Estamos aguardando nos próximos dias que volte o Pepito, seu assessor, que está na Europa, para sentarmos e assinarmos o contrato de repatriamento do Pelé para o Santos Futebol Clube. Mas nesse domingo, nessa partida última contra o São Paulo, eu vi que o Pelé estava no camarote do lado oposto da cidade, do estádio. E entendi de que o presidente do clube, com a chegada de Sua Majestade, tinha a obrigação de ir até ele e desejar as boas-vindas e que torcemos juntos pela vitória do Peixe. E fui até o camarote do Pelé, ele me recebeu maravilhosamente. Estava com o filho, né? Estava com o filho pequeno, estava com o Manuel Maria, ex-craque do Santos também. Aparecemos junto à torcida. Aliás, o Manuel Maria é paraense, não é? Paraense, ponta direita. Ponta, eu lembro. Grande ponta direita, o Santos foi buscá-lo na seleção olímpica. Ele jogava no Tunalusa. Exatamente. Porque eu fui fazer uma palestra no Pará há pouco tempo, sobre direito desportivo, e eu preparei os slides e coloquei o distintivo da Tunalusa e falei, olha, o Manuel Maria que jogou em Santos era daqui. Então, todo mundo fala, o Ganso é paraense, mas o Santos já tem uma história. História com o Pará. O Pará é paraense, grande lateral, multifuncional, que joga como médio apoiador na lateral direita e lateral esquerda, com empenho extraordinário. O Giovani, paraense ilustre, que é um dos heróis da história do Santos. Agora o Paulo Henrique, o Ganso. E me lembrando disso, me lembro que o outro lateral do Santos é o Maranhão. Portanto, de um lado o Maranhão, do outro Pará, o Santos é o clube da integração nacional. Isso é mesmo, mas o Santos, ele tem lá no Nordeste uma grande torcida, né? Porque, fruto da época, porque o Santos começou a tirar a hegemonia dos clubes do Rio no Nordeste. É verdade. Não é? Eu falo isso até porque eu morei num bairro, na minha infância, meu pai era comerciante, muitos nordestinos de várias regiões do Nordeste do país que torciam para o Santos, e aí eu comecei a perceber isso, que a hegemonia de Flamengo, Botafogo e Vasco e Fluminense um pouco, mas os três primeiros mais, essa hegemonia foi quebrada pelo Santos. Por quê? Passavam jogos do Santos, as rádios de São Paulo começavam a transmitir jogos do Santos, o Santos ganhando tudo, o time com Pelé. É interessante.